Graça e paz a todos os irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor. Eu quero dizer a você, seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus, a mais um culto com a presença do Senhor. Posso dizer a você que nessa noite, mais uma vez, você está no melhor lugar que poderia estar, que é ouvindo ou se prontificando a ouvir a Palavra do Senhor. Acredito que a sua fé nessa noite, ela vai, ao término dessa mensagem, ela vai estar bem maior. E é através da fé que nós conseguimos ter acesso a Deus e receber resposta às nossas orações. Diz a palavra do Senhor que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você está aqui nessa noite buscando a presença do Senhor. Então seja bem-vindo. Eu já quero lhe pedir que você se inscreva no canal, ok? Que você curta, que você compartilhe, que você divulgue também os vídeos para que ele possa chegar até as pessoas e elas possam também serem abençoadas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Eu vou começar lendo a palavra do Senhor no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, ok? Livro de Gálatas, no capítulo 4 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos lá, Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler aqui alguns versículos aqui nessa noite para darmos início à ministração no nome do Senhor Jesus, através da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. No meu começo de fé, no meu começo de andada com o Senhor, logo no comecinho, eu acabei aprendendo erroneamente que a fé, você pedia a Deus e Deus lhe daria a fé, ou lhe dava a fé. Ao passar do tempo, estudar a palavra do Senhor, descobrimos que a fé ela não vem porque você ora. A fé vem porque você escuta a palavra do Senhor. Lembra que nós ministramos aqui, aquele que nos acompanha, sobre a lei da fé. Se é lei, tem normas e tem propósito, ok? Assim como a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela tem leis e essas leis foram criadas com propósito. Do mesmo jeito também, não é porque a palavra de Deus é mais ainda. A palavra de Deus é muito mais organizada que a palavra dos homens. Então é normal que tudo em Deus seja organizado. Então Deus também estabeleceu ordem. Ele organizou as coisas para nós. Aleluia. Então, quando se trata de fé, ele estabeleceu o que na sua ordem? Que a fé vem pelo mecanismo de ouvir, e não é ouvir qualquer coisa. É ouvir simplesmente, puramente a palavra do Senhor. Se eu pegar, por exemplo, a palavra e eu ler a palavra para você, e eu falar erroneamente a palavra, essa palavra não vai produzir fé ao seu coração. Mas se eu pegar a palavra e eu passar a palavra para você, e essa palavra você aceitar, essa palavra vai criar fé. O que é a fé? É a certeza, a convicção construída, não é por outro mecanismo, mas pelo mecanismo da palavra do Senhor. Toda a sua confiança, certeza, construída quando você escuta a palavra de Deus, ela é chamada de fé. Esse é o nosso propósito. O nosso propósito aqui é pegar a palavra, passar para você e construir a sua confiança, não baseada na minha vida, não baseada em mim. Não é baseada no seu filho, nem na sua mãe, nem no seu pai. Mas construir a sua confiança baseada na palavra. Nós queremos construir um alicerce forte para você. E esse alicerce é o alicerce da palavra. São os praticantes da palavra que vencem. Aleluia, amém? Então você está no lugar melhor, que é o lugar onde a palavra do Senhor vai ser ministrada. Então vamos lá? Gálatas,
capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. O foco aqui, onde nós vamos aqui estar parando e falando, é o versículo 6. Porém, nós vamos ler do versículo 1 até chegar ao versículo 6. E assim, se o Senhor assim também nos inspirar, dentro dos primeiros versículos, nós vamos falar alguma coisa para você. Então vamos lá. Gálatas capítulo 4, versículo do 1 até o 6. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, ou seja, ainda que seja o dono de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Escuta a história, a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia. Preste bem atenção. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Deus. Você não ouviu errado. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento que você se torna filho, você passa a ter uma herança. Você passa a ter a coisa mais preciosa que se pode ter na vida. E não é o dinheiro. Eu sei que o dinheiro também é bom. O amor ao dinheiro é que é ruim. Mas o dinheiro é bom. O dinheiro faz com que eu e você, se bem utilizado, supra as nossas necessidades e parte dele ainda vai servir para abençoar a vida das pessoas. Então será bem utilizado. Então não é o dinheiro, ok, que é ruim. Se o dinheiro fosse ruim, nenhuma pessoa para servir a Deus poderia ter dinheiro. Mas é o amor ao dinheiro. Então veja, o dinheiro é importante? Ok, sim. Saúde é importante? Claro que é importante. O bem-estar emocional é importante? Claro que é importante. Poder nascer, poder crescer, poder envelhecer, debaixo de saúde, de proteção, cumprir os dias de vida. Aquilo que a palavra chama de longevidade de vida. Isso quer dizer não morrer com 20 anos, não morrer com 25, com 30, com 40, com 50, com 60, com 65, 70 já começa a ficar melhor. Aleluia. Isso quer dizer uma boa velhice, longevidade de vida. O Salmo 91 fala isso para nós. Saciá-lo-ei com longevidade de vida e vou mostrar a ele a minha salvação. Um dos salmos mais conhecidos e mais citado, 91, ok? E que praticamente quase todo mundo conhece. Nós citamos, lemos e não percebemos que o Senhor diz, saciá-lo-ei, uma das coisas, saciá-lo-ei com longevidade de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade. Então viver muitos anos também é um projeto de Deus para nós. Eu quero que você guarde no coração. Viver muitos anos de vida é um projeto de Deus para todos nós. Mas talvez alguém pense assim, mas viver muitos anos de vida doente não vale a pena. É verdade. Mas e viver muitos anos de vida com saúde? E viver muitos anos de vida cheio de paz, de segurança? É bom? Claro que é bom.
Então esse é o projeto de Deus para mim e para você. O que sair fora desse projeto não está alinhado bem com a vontade de Deus para a sua vida. Então Deus tem essa vontade para a minha vida. Deus tem essa vontade para a sua vida, mesmo que eu não te conheça. Mas eu sei, porque esse é o projeto dele para o mundo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ok? Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se tem alguma coisa na sua vida que te causa peso, te coloca para baixo, que está te fazendo desistir daquilo que é bom, eu quero dizer que não vem de Deus. Porque Deus, o jugo dele é suave e lhe leva à frente, traz progresso. Então é assim que nós aprendemos as coisas do Senhor. Esse é o Deus, o Pai. Então vamos lá. Nós temos aqui na Bíblia, claro, a Bíblia tem regras. Ele é o mundo das regras. E todos nós precisamos de regras, senão não dá para viver bem. Não dá para criar um filho bem se o pai e a mãe não impor regras. Existem regras que são impostas ali dentro, né, do ciclo familiar. É verdade que existem regras que são para quando, né, ainda é adolescente, para pré-adolescência e assim por diante. As regras vão se atualizando, se modificando, algumas vão acabando, outras vão aparecendo, mas são regras que são colocadas para trazer ordem, ok? Para que traga progresso e bem-estar. Aleluia. Do mesmo jeito, não seria diferente de Deus. Deus também é assim do mesmo jeito. Então veja bem. Aqui na palavra do Senhor, onde nós começamos a ler, diz assim, digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Você pode entender e interpretar a palavra aqui sem ferir a Bíblia Sagrada. Uma das visões dentro da palavra, sem ferir a palavra do Senhor, é o seguinte. A palavra diz em todo tempo que o herdeiro, veja, ele é dono de tudo, mas ele é menino. Não tem diferença do servo, não é que ele seja servo. Mas para assumir aquilo que é dado a ele como herdeiro, ele não vai poder assumir. Então o servo não pode assumir porque não é dono. O herdeiro poderia assumir porque é dono, mas o herdeiro é menino. E o menino não sabe dar valor às coisas. E o menino não sabe aquilo que possui. Aleluia. Então escuta uma coisa. A palavra do Senhor fala com relação a todos nós. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz assim: com leite vos criei, e não com manjar. Ele usa dois alimentos. Um alimento é o leite, outro alimento é o manjar, é a comida mais sólida. Então escuta. Ele diz, com leite vos criei. Com leite vos criei, e não com manjar. Por quê? Porque vocês ainda não podiam, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, a fase que aquele povo estava de Corinto, não podia ainda comer o manjar. Então o que é que nós entendemos? Uma criança, quando nasce, ela não pode comer o manjar. Ela não pode comer uma comida sólida, pesada. Ela precisa simplesmente de quê? Do leite materno. Aleluia. Que é o melhor. Ela precisa de leite. Por isso que Paulo diz, com leite vos criei. E não com manjar, com comida sólida. Ok? Por quê? Porque vocês sois crianças. Então veja, se nós mantivermos o nosso conhecimento em Deus como crianças que não conhecem muita coisa, então nós não teremos de Deus muita coisa. Mas por que nós não teremos de Deus muita coisa? Porque Deus, Ele te ama. Mas Deus, o poder de Deus, Ele age no campo do conhecimento que você tem de Deus. Então veja, Deus é a herança maior. Deus entrou na sua vida. Mas você não sabe o que Deus representa para você. Você não sabe a autoridade que Ele investiu na sua vida. Você não sabe as bênçãos que Ele investiu sobre você. Você não sabe
o que você foi resgatado, do que você foi resgatado. Porque existem pessoas que entregam suas vidas para Jesus e elas acham que simplesmente foram resgatadas do pecado. Ser resgatado do pecado é bom? É a melhor coisa. Mas entenda uma coisa, à medida que eu e você nós somos resgatados do pecado, isso me abre uma porta tremenda. O resgate da maldição do pecado nos leva a uma porta vasta, mas rica em Deus. Então, sabe, se você entender que você foi e você passou pela redenção no sangue de Jesus, e porque você passou pela redenção de Jesus, o que você tem agora porque você passou por essa redenção? São riquezas e mais riquezas que você, por não conhecer, não toma posse. Então, por isso essa alegoria aqui, ó. Em todo o tempo que o herdeiro for menino, ele nada difere do servo. Porque o servo não pode possuir nada, porque também não é dono de nada. Ok? O servo só pode ter aquilo que o patrão dá para ele, que é o pagamento pelo trabalho. Mas ele não pode usufruir, né, da herança do patrão. Ele não pode assim simplesmente abraçar a herança do patrão como um todo. Mas o herdeiro sim, o herdeiro é dono de tudo. Mas se o herdeiro for criança, se o herdeiro não entender, ok? Existem pessoas, por exemplo, que aceitaram a Jesus e não sabem que no sacrifício de Jesus, no sacrifício expiatório de Cristo, ele também expirou as nossas enfermidades. Aleluia. O sacrifício expiatório de Jesus foi assim. Ele levou sobre si as nossas doenças também. Mas nós passamos muitas vezes uma vida, às vezes doente, sofrendo flagelos, e nós não sabemos que aquilo, no caso, dentro da nossa riqueza como filho de Deus, temos o direito de viver em saúde. Aleluia. Então veja, enquanto você que entregou sua vida para Jesus, não conhecer o que lhe pertence por você, entregar a vida para Jesus, você vai viver como servo, sendo dono de tudo, mas sem conseguir possuir as coisas. Aleluia. Sabe o que isso lembra? Lembra a história do filho pródigo, contada pelo Senhor. O Senhor contou a história do filho pródigo, que um certo dia um filho pediu a sua riqueza, a sua parte nos bens, e o pai, como sendo uma pessoa muito boa, isso representa Deus, um pai que sempre quer lhe ajudar. Então aquele homem, que é a figura de Deus, sendo um homem bom, simplesmente repartiu a parte que era do filho e deu para ele. Ele pegou a sua parte, saiu, gastou tudo com as meretrizes, ok? Depois que gastou tudo, ele foi praticamente trabalhar duramente, alimentar os porcos e desejou até comer daquilo que os porcos estavam comendo. E então ele, caindo em si, pensando da maneira correta, disse: olha, quantos jornaleiros, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de comida, porque é uma figura de Deus, e Deus cuida. Ele diz: quantos trabalhadores dos meus pais têm fartura, e eu aqui padecendo desse jeito? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa, falar para papai que estou arrependido, e que se ele puder me aceitar de volta, eu estarei à sua disposição. Voltando para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai, quando viu e tudo, recebeu ele com tanta alegria, que mandou pegar um bezerro cevado, que era um bezerro que era guardado praticamente ali, alimentado. Ele engordava mais do que devia, para que em ocasiões especiais fosse matasse aquele bezerro e fosse dado uma festa. Foi assim que o pai fez. Pegou o bezerro cevado, mandou matar e assim deu uma festa. Chegando outro irmão, que nunca tinha abandonado a casa, vendo a festa, não quis nem entrar. Então, mandou chamar o pai e disse o que está acontecendo. O pai, alegre, disse: olha, o teu irmão, que tinha se perdido, ele foi achado e nós o encontramos. E agora, com toda a nossa felicidade, estamos dando uma festa de agradecimento. Então aquele irmão, que ouviram o pai falar tudo isso, ficou ali indignado e disse ao pai: olha, eu tenho te servido durante tantos anos, sem nunca transgredir teus mandamentos, porque como é uma figura de Deus,
ele traz também a figura de mandamento. Sem nunca transgredir um dos teus mandamentos. E o Senhor nunca me deu nada para festejar com meus colegas. Mas escuta, a resposta que o pai deu para aquele jovem filho. Disse: meu filho, convinha se alegrar para com este teu irmão que tinha se perdido e foi achado. Então convinha a gente dar uma festa. Meu filho, você está comigo o tempo todo. Nós não precisamos, sabe, criar uma ocasião especial para te abençoar, para você dar uma festa. Está aí diante de você os bens. Você é dono de tudo. A hora que você precisar, você pode pegar e você pode usufruir. Tudo que eu tenho, o pai falou para ele, tudo que eu tenho é teu. Escute. É a mesma coisa que Deus está falando para você. Tudo que Deus tem é seu. Deus encheu a terra de ouro. Você acha que Deus precisa de ouro? Você acha que Deus precisa de ouro? Deus encheu a terra de ouro. Até hoje os homens procuram e buscam ouro. Muitos encontram. Você acha que para quem Deus colocou o ouro no mundo? Deus é dono da prata e do ouro. Tudo que for de ouro nesse mundo, Deus é o dono. Mas para quem Deus deixou o ouro no mundo? Eu quero dizer para você, para mim e para você. Para você que abriu esse coração para Jesus, Ele deixou para você. Aleluia. Mas de alguma maneira você não está usufruindo deste ouro. De alguma maneira você não está usufruindo das bênçãos do Senhor. Então você está na mesma categoria do filho que nunca deixou a casa, mas também nunca aprendeu a usufruir aquilo que era do pai, que era a herança dele. Então uma pessoa que não sabe usufruir, a palavra diz, é herdeiro de tudo, mas ainda é menino. Se é menino, não sabe o que possui. E se não sabe o que possui, é parecido com um servo, que não possui nada. Então o que nós estamos aqui fazendo para você? Trazendo conhecimento, esclarecimento da palavra do Senhor, para que você perceba o que é seu. Aquilo que é seu, eu não posso tirar. Ninguém pode tirar de você. Somente você pode tirar isso de você. Como posso tirar isso de mim? Não conhecendo aquilo que é seu. Às vezes, quando alguém transmite aquilo que é seu pela palavra do Senhor como direito de herança, você diz que não é, sua mente não concorda com aquilo, você diz não acreditar naquilo, e quando você assim o faz, você não está andando lado a lado com Deus na confiança e na fé que Deus planejou para você. Então escuta, o nosso objetivo e o objetivo de Deus é que você não seja menino, mas que você cresça, que você venha evoluir no conhecimento. E para isso, eu quero correr um pouquinho e ir para o versículo de número 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações. Lembra daquilo que nós falamos. Escuta. O homem é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo físico. Vamos lá? Espírito, a parte mais importante, alma e corpo. Espírito é a pessoa que você é. A alma são os seus sentimentos e emoções, não é uma pessoa. São só sentimentos e emoções, ok? Seja emoções que estão fragilizadas ou emoções que estão fortalecidas. Todas as suas emoções, todo o seu pensamento, ideias, é chamado de alma, não é uma pessoa. E mora dentro de um corpo. Agora existe um corpo físico, ok? Estou olhando agora para a lente, aleluia, do celular, estou olhando aqui para os irmãos. Deus me deu um corpo físico ao qual eu posso me conduzir aqui na terra. Eu posso pegar, eu posso comer, eu posso andar, eu posso ver, ok? Eu posso sentir o cheiro,
eu posso ouvir, tudo nesse âmbito natural. Isso faz parte do homem físico. Mas eu sou um ser espiritual como você. E sabe como a Bíblia chama? A Bíblia chama do homem coberto no coração. A palavra chama esse ser espiritual de o coração do homem. Então escuta. A palavra diz assim, a palavra diz assim: e porque seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então, o Espírito Santo foi enviado para morar em nossos corações. Coisa boa. Sabia que a nossa mente precisa passar por uma renovação? Ela não entende que nós temos aquilo que é de maior preciosidade. Não é o dinheiro, não é a saúde, embora tudo isso seja bom. Não é o bem-estar emocional, embora seja muito bom. Não é a proteção que Deus dá para mim e para você, embora seja muito bom. Não é a prosperidade. Não são riquezas materiais. A maior preciosidade que alguém pode ter na vida é ter o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, morando e residindo em nosso coração. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam que isso é impossível. Elas dizem assim: olha, Deus vai morar num pecador? Está vendo que Deus não vai morar no pecador? Aleluia. E é verdade, eu concordo com você, que Deus não vai fazer morada no pecador. Aleluia. Agora você precisa entender sobre pecado. Sobre pecado nós temos o ato, que é a prática. Ok? A prática. E nós temos também a essência, que é a natureza do pecado. Ok? Ou seja, existe o ato do pecado e existe a morte espiritual. Certo? Então veja. Jesus explica isso em uma conversa que teve com Nicodemos. Jesus, em uma conversa que teve com Nicodemos, disse: olha, é necessário que o homem nasça de novo. Nicodemos não entendeu aquilo, pensou em âmbito físico, natural, pensou no nascimento de uma criança, então falou assim: pode porventura o homem nascer novamente, voltar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus disse para ele assim, mais ou menos disse assim: olha, não é sobre esse nascimento que eu estou falando. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Existe o nascimento da carne e existe o nascimento do Espírito. Ok? O nascimento da carne é carnal. São desejos e intenções carnais. O homem sente o prazer pela mulher, a mulher sente o prazer pelo homem, sendo esposo e esposa. E aí, quando se unem, a semente de cada um é unida, é uma semente física, ok? E ali gera-se uma criança, e na normalidade, em 9 meses, essa criança vem a nascer. Isso aí é o nascimento da carne. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então entenda uma coisa. Existe o nascimento do Espírito. Jesus, quando veio aqui na terra, lembra? Ele disse: eu vim para que tenham vida. Escute. Sabe, a religiosidade, ela já fez muitas vítimas. Ela já destruiu muitas famílias, muitas vidas. Muitas pessoas, em nome da religião, já matou. Já fez atrocidade. Religiões guardam, às vezes, mandamento de homens. Mas nós precisamos aprender que Jesus não veio aqui estabelecer uma religião. Jesus veio trazer vida. Todo mundo precisa de vida. Aleluia. Jesus veio trazer vida para mim e para você. Escute. Nós nascemos neste mundo. Nós nascemos nesse mundo debaixo do pecado. Escute. Eu quero que você perceba que o pecado é mais do que o ato, a prática errada.
Quando um recém-nascido nasce, você consegue conceber no seu juízo, olhar para aquele recém-nascido e dizer, ele já matou, ele já estuprou, ele já mentiu, ele já roubou? Um recém-nascido? Você consegue, a sua mente consegue conceber isso? Olhar para um recém-nascido e dizer, olha, já mentiu, já matou, já estuprou, já roubou, já cometeu pecado. Você consegue conceber isso? Claro que não. Na prática, o recém-nascido não tem nada de errado. Não sabe nem ainda que está no mundo. Aleluia. Mas quero dizer uma coisa, em sua essência, que nós herdamos desde Adão, já nascemos com uma semente. Isso não tem a ver com a prática, tem a ver com a semente que nós nascemos com ela. Então entenda, esta semente acredita na nossa vida espiritual a morte, que é a natureza pecaminosa. Então entenda uma coisa, mesmo a criança que nasce inocente, nunca matou, nunca roubou, é claro, mesmo assim nasce com uma semente pecaminosa. Só que aí vai crescer e descobrir sobre essas sementes, e aí começa-se a prática. Aleluia. Então quando Jesus veio, ele veio para exterminar esta natureza pecaminosa que nós já herdamos com ela, que nós já nascemos com ela. Aleluia. Então não é só mais uma questão de modificar hábitos. Uma pessoa pode ter bons hábitos e estar perdida em Deus. Ok? Uma pessoa pode estar salva no Senhor e ainda está, claro, melhorando seus atos. Ninguém está perfeito em suas atitudes. Estamos todos procurando melhorar. Mas o importante é o quê? Estar em Deus. Então veja, para poder trazer entendimento para você, eu quero que você, junto comigo, eu quero que você, que nós leamos uma palavra que está lá no livro de Atos, que explica um pouco melhor sobre essa questão. Eu vou pular um pouquinho e vou lá para o capítulo 10 do livro de Atos. Quero que você me acompanhe nessa leitura, preste atenção, ok? Preste bem atenção, eu vou ler para você. Atos, o capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 40. Atos, capítulo 10. Vamos lá. Vamos ler do versículo 25. Isso aqui é Pedro chegando à casa de Cornélio. Ok? Vamos lá. Verso 25 do capítulo 10. E aconteceu que entrando no caso na casa de Cornélio, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou. Dá para entender o que ele estava fazendo. Se prostrou aos pés e foi adorar Pedro. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te. Pedro não aceitou o que ele estava fazendo. Ele disse, levanta-te, que eu também sou homem. Que revelação maravilhosa, né? Levanta-te, que eu também sou homem. O que Pedro está dizendo? Eu nasci como você nasceu. Foi preciso a junção de um homem e de uma mulher. A semente de um homem, que o espermatozoide do homem, o óvulo da mulher, se unir e formar uma criança que nasceu o apóstolo Pedro, ou seja, Pedro. Do mesmo jeito, na mesma união, nasceu Cornélio. E assim nasceu toda a população do mundo. Que eu também sou homem, sou um ser humano. Não coloque nunca Deus na categoria de um ser humano. Deus está em uma categoria única, nada é igual a Deus. Deus não foi criado por ninguém. Deus é a luz, Deus é o amor, Deus é a vida. Deus não foi criado por nada, Ele simplesmente já existia e existe. Deus é chamado de Deus não é à toa, é porque a categoria dele é única. Abaixo disso aí, não existe mais Deus. Ok?
ou os deuses dos homens, pois os homens criaram. Por que não existe? Porque os demais são criação. Deus não foi criado como eu e você. Até mesmo quando Jesus veio aqui à terra, ele falou assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Sabemos que a semente veio do Espírito Santo. Ela já existia. A semente, que era o Filho, que era Jesus, foi introduzida no ventre de Maria. Maria não teve, não produziu, não gerou Jesus com a semente dela, com o óvulo dela, com o espermatozoide do José. Foi a virtude do Espírito Santo que foi introduzido ali dentro. Era o próprio Jesus, Criador de tudo, sendo introduzido no ventre. E quando ele veio ao mundo, ok? Para ter legalidade para estar no mundo, nasceu aqui no mundo como eu e você, mas já existia há muito tempo. Ele é Deus. Ele é o Criador de tudo. Então, amado, ele está em uma categoria diferenciada. Não é uma categoria como eu e você. Nós somos gerados por Deus. Jesus nunca foi gerado. Jesus foi introduzido, ok? No ventre. Mas ele sempre foi Deus. Aleluia. Então escuta. Deus está em uma categoria única. Então por isso Pedro não aceitou aquela adoração. Disse: eu sou homem igual a você. Eu posso ter até consagração, viver uma vida de oração, uma vida de entrega, mas nasci como eu e você. E não aceitou a adoração. Continuando. E falando com ele, entrou e achou muito que ali se havia ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-lhe que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Eu disse: eu estou querendo saber o que você quer falar para mim, Cornélio. E disse Cornélio assim: olha, há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com veste resplandecente, e disse: Cornélio, as tuas orações foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar. Ele vindo te falará. Eu vou pular um pouquinho o discurso do apóstolo Pedro para Cornélio e quero ler a partir do versículo 44 ao 46. Preste atenção. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre o gentio, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondendo então Pedro, disse: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou batizá-lo no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então veja bem. Nós temos aqui o encontro do apóstolo Pedro com um homem chamado Cornélio. Ok? Esse homem tinha qualidades tão maravilhosas que o Senhor mandou chamar o apóstolo Pedro para falar para ele algumas palavras. Escuta. Alguma dessas qualidades desse homem eu vou falar para você aqui, lendo a Bíblia Sagrada, no mesmo capítulo. No versículo número 1 dizia: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmola muitas vezes, e de contínuo orava a Deus. E de contínuo orava a Deus. Ok? Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que dirigia para ele e dizia: Cornélio. Escuta. Cornélio está em jejum. Cornélio é um homem piedoso, temente a Deus, ok?
Um homem que tinha boas obras, mas lhe faltava uma coisa. Escute, a religião pode ensinar você e a mim a ter boas obras. Ok? Os homens podem nos ensinar a termos boas obras. Um pai e uma mãe podem ensinar seus filhos a terem boas atitudes, a servirem melhor, ok? A sociedade. Pode ensinar a eles bons princípios. E isso é louvável. E isso é bom. E não estou dizendo para você que não ensine. Fazer aquilo que é bom, ter boas obras é muito bom. Nós temos aqui um exemplo de um homem piedoso, temente a Deus, que fazia esmola, que estava em jejum, que jejuava algumas vezes. Um homem que tinha testemunho dos judeus, ok? Sendo ele não judeu, sendo ele um gentil, mesmo assim conseguiu, ok? Testemunho dos judeus, que eram pessoas religiosas. O que acontece? Este homem, em uma visão, mandou chamar o apóstolo Pedro. E Pedro começou a conversar algumas coisas para ele. Ok. No capítulo 11, o versículo 15 até o versículo 18 diz assim: E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, que dizia: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus alcançou através do arrependimento para a vida. Então vamos entender uma coisa. Às vezes nós não entendemos porque a Bíblia diz: e se sois filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo. Então você pensa assim: mas como o Espírito Santo pode morar no pecador? Realmente o Espírito Santo não pode simplesmente, entrar em todo mundo, de todo jeito. Mas à medida que eu e você, que nós ouvimos a palavra de Deus, e que nós, ok, nos dispomos a receber Jesus em nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração para receber a luz de Deus e confessar Cristo como nosso Senhor e Salvador, a palavra do Senhor diz que acontece uma coisa conosco: nós nascemos de novo. Esse é o primeiro milagre. Nós podemos nascer de novo. O que isso quer dizer? A vida de Deus, ela é conferida ao nosso espírito. Nós passamos a ter a luz de Deus dentro de nós. Nós passamos a ter os pecados sendo removidos e remidos. Nós passamos a ser transformados em uma nova criatura. Nós passamos a ser resgatados do império da morte para o império da vida. Ok? Nós passamos para ser nascido com a natureza de Deus. Ok? À medida que você nasce com a natureza de Deus, você se torna uma casa propícia para que o Espírito more lá dentro. Por quê? Porque essa casa agora foi varrida, essa casa agora foi ornamentada, essa casa foi limpa, foi purificada com o sangue de Jesus, tornando a casa um ambiente perfeito para que o Espírito Santo pudesse morar. Então, quando a palavra do Senhor diz: e porque sois filhos, isso quer dizer, quando você aceita Jesus, se torna filho de Deus, porque você nasce de novo. E à medida que você nasce de novo, você é purificado. Purificado com o sangue de Jesus, que lava todo o pecado e tira tudo. E quando você está todo purificado, o que acontece? O Espírito Santo entende que ali é o lugar perfeito para fazer morada. E então, o segundo milagre acontece. Primeiro milagre, você nasce de novo, deixa a casa limpinha. O segundo milagre, o Espírito Santo vê a casa limpa, perfeita, pois o sangue de Jesus veio e purificou, e então agora o Espírito Santo entra dentro desta casa.
Então não é mais aquela questão de dizer assim, o Espírito Santo vai morar dentro de um pecador, mas entenda, a casa foi purificada. O pecado foi removido. Já não tem mais o pecado naquele ambiente. A morte espiritual já não prevalece mais ali. Já foi feito um milagre da regeneração do Espírito. Já foi feito o milagre do nascer de novo. Já foi purificado. Já foi perfeitamente limpo. A casa agora está pronta para que o morador possa morar. E então o Espírito Santo neste ambiente ele entra. Então é verdade que o Espírito Santo não pode simplesmente sair pela aí afora, entrando em todo mundo. Por quê? Porque as pessoas precisam se decidirem. Elas precisam quererem que sua casa sejam totalmente limpas. Elas precisam querer nascer de novo e pedir a Deus que remova aquela natureza do pecado que elas já nasceram com ela. Então no momento que essas pessoas, que elas se dispõem a querer que o Espírito faça isso, assim ela nasce de novo. E quando ela nasce de novo, ela preparou o terreno para que o Espírito Santo pudesse fazer morada. Simples desse jeito. E então o Espírito Santo faz morada. Então a primeira coisa, você se torna filho de Deus. Como? Aceitando Jesus como seu Salvador. E a segunda coisa, o Espírito Santo faz morada dentro de você. Aleluia. Então o Espírito Santo é verdade, não mora no pecador. Ele primeiro purifica o pecado, depois ele entra para morar. Você não é uma pessoa qualquer. Você que abriu seu coração para Jesus, você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa purificada, não uma religiosa. Você tem a natureza de Deus, nasceu com os elementos de Deus. Você é visto por Deus como filho de Deus. Aleluia. E Deus te presenteia enviando ao seu coração o Espírito Santo, que é a maior joia. Diz a Bíblia que é a penhora da nossa salvação. Ele é o penhor da salvação. Ele é a pessoa perfeita que está morando dentro de você. Você não está sozinha. Você que se sente sozinho, sozinha, você que entregou sua vida para Jesus, precisa renovar essa mente. Pensar como a Bíblia diz. Já que você se tornou filho, Deus enviou o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para morar em você. Você agora é uma pessoa capaz. Você é agora uma pessoa forte. Você agora é uma pessoa que tem total acesso à riqueza que Deus estabeleceu para você. Então a palavra do Senhor diz, já que vocês são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito Santo. Eu quero que você sinta-se bem. Aleluia. Sinta-se bem porque você tem o Espírito Santo de Deus. Esse é o maior presente, esse é a maior riqueza que alguém tem. Mas eu preciso de algumas coisas. Essa riqueza que é o Espírito Santo de Deus que está em você, ela vai te ajudar. Porque Deus sabe as tuas necessidades. Deus sabe que nós ainda estamos em uma terra com um corpo físico. Somos seres espirituais morando em um corpo físico. Nós temos uma alma. Então Deus sabe que a sua alma precisa ser sarada. Deus sabe que seu corpo físico precisa ser cuidado. Você precisa se alimentar, se vestir, ter bem-estar físico, emocional, que tem a ver com a tua saúde. Deus sabe que você precisa ser guardado, protegido. Então Deus estabeleceu dentre as suas riquezas, porque você é filho e filha de Deus, Ele estabeleceu para você toda sorte de bênção. Aleluia. Você sabia que você tem no Senhor toda sorte de bênção? É assim que a palavra do Senhor diz. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Aleluia. Toda sorte de bênção. Escuta. Efésios, no capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não vai abençoar. Se a palavra dissesse que Ele vai nos abençoar, nós só podíamos ficar esperando o dia que Ele nos abençoasse. Mas a Bíblia diz, o qual nos abençoou
com toda sorte, ou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos abençoou com todas as bênçãos. Você foi abençoado com todas as bênçãos. Aleluia. Todas as bênçãos. Não falta nada para você. Só que você desconhece suas bênçãos. E aqui nós estamos para ensinar para você quais são as suas bênçãos. Aleluia. Sabe, uma das bênçãos do Senhor é que você viva uma vida cheia de paz, tranquilidade. Uma outra bênção que Deus tem para você é que você desfrute de um corpo sadio, sarado. Sarado aqui me refiro curado, com saúde. Deus, em sua riqueza, que Ele disponibiliza para você, Ele disponibiliza saúde. Ele disponibiliza para você paz. Mas como é que funciona isso? Você sabia que algumas vezes, que uma outra coisa que Deus te deu foi o direito do nome de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que Jesus nos deu o direito do nome de Jesus? Aleluia. Quando nós nascemos nessa família de Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo mora em nós, e nós nos tornamos filhos de Deus, porque nascemos de Deus, uma das coisas que Ele nos deu foi o seu nome como herança. Aleluia. E o nome dele abre portas. E o nome dele repreende a força do mal. E o nome dele cura pessoas. E o nome dele liberta. Isso quer dizer, se você está na posse do nome, você pode, em muitos momentos da sua vida, se precisar, você pode colocar o nome para trabalhar a seu favor, ao favor da sua casa. Como assim? Você pode dizer aquela doença que está te molestando assim, ó, em nome de Jesus, orando em você também. Em nome de Jesus eu repreendo esta doença e ordeno que ela saia no nome de Jesus do meu corpo. Essa perturbação, essa ansiedade, essa preocupação que está querendo consumir meu juízo, meu emocional, em nome de Jesus eu quebro todas as cadeias e ordeno que as minhas emoções entrem em linha com a palavra de Deus. Você sabia que você pode dizer isso? Você sabia que você tem autoridade para isso? Você sabia que Deus te deu essa autoridade e esse poder, mas que talvez você nunca utilizou porque ninguém nunca te contou e porque você não sabe que a Bíblia lhe dá isso? É por isso que a palavra do Senhor diz em todo o tempo que o herdeiro for menino, nada difere do cego. Aleluia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer aquilo que lhe pertence. Aleluia. E se levantar com confiança, com coragem, confiando na palavra de Deus e no poder de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Quando a palavra diz que você é filho de Deus e que Deus enviou ao seu coração o Espírito Santo, toda a riqueza do Senhor, todo o projeto e o plano de Deus se estabelece quando você se torna filho de Deus e o Espírito Santo, porque você é filho, mora no seu coração. Essa é a abertura para toda a prosperidade que Deus tem para você. Amém? Coisa boa. Então quero dizer uma coisa para você. Não é questão de religiosidade, não é questão de se filiar a uma congregação. A congregação ela é tida como uma escola para mantermos ali comunhão com os irmãos, ok? Para aprendermos a palavra de Deus, para poder partilhar as bênçãos de Deus na nossa vida para com os nossos irmãos e assim fortalecer, para que possamos receber também aquilo que Deus tem dado àquele irmão através do conhecimento que passa para mim, para você, e nós venhamos a nos fortalecer juntos. Aleluia. Mas quem salva realmente é Jesus Cristo quando entra na sua vida. Isso não é religiosidade, isso é vida, vida de Deus. Quando essa vida entra em você, ela remove o seu pecado. Amém? Eu quero perguntar uma coisa para você.
Se você ainda não se decidiu, não fez uma oração, convidando Jesus a entrar na sua vida e remover pecado, que você já nasceu com ele, quero te fazer um convite especial. Quero fazer uma oração junto com você. Hoje nós vamos fazer 2 orações. Nós vamos orar, claro, para a bênção do Senhor na sua vida, mas nós queremos fazer uma oração para que você tenha a chance de convidar Jesus a entrar na sua vida. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero dizer para você, se você nessa noite, se você nesse momento, você quer a salvação de Cristo, que Cristo conquistou na cruz do Calvário, para você, para a sua vida, independente de religião, eu quero dizer que a salvação está à sua disposição agora. E que se você levantar a voz e fazer um convite ao Senhor, Ele vai entrar na sua vida. Ele vai purificar todo o seu pecado e Ele vai fazer morada dentro de você. Amém? Vamos fazer essa oração juntos. Você que ainda não se decidiu para Jesus, vamos fazer uma oração? Amém? Seja onde você estiver. Certo? É algo que você faz com você e Deus. Deus está bem pertinho de você nesse momento. E Ele quer entrar na sua vida. Ele quer dar a vida que você nunca teve. E que você anseia tanto por ela. Porque no momento que você quer solucionar tudo isso, você está ansiando pela vida de Deus em você. Amém? Vamos fazer essa oração? Feche os seus olhos. Eu vou te ajudar numa oração. Eu vou falar e você vai pronunciar aí onde você está. À medida que você pronunciar, o Espírito Santo vai criar um milagre da restauração do Espírito. E vai fazer com que você nasça de novo. Amém? Então você vai repetir comigo. Diga: Senhor meu Deus. Diga: eu creio em Sua palavra. Eu creio que a palavra do Senhor é verdadeira. Eu creio que eu sou um pecador. Eu creio que já nasci debaixo de pecado. Eu também creio que Jesus é a cura para o pecado. Jesus é aquele que morreu para me purificar de todo pecado. Diga: eu reconheço isso diante de Deus. E por isso eu venho a Ti, Jesus. E te convido para entrar no meu coração e me dar a salvação. Diga: remova o pecado que eu nasci com ele. Me dê a vida. Escreva meu nome no livro da vida. Diga: eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Você que fez essa oração, o Espírito Santo entrou no seu coração, porque nessa oração você limpou todo o terreno, ou seja, deixou Deus limpar o terreno. E quando tudo lá dentro foi limpo, o Espírito Santo fez morada. Você é legítimo filho de Deus. Amém? E agora você também faz parte, herdeiro como eu sou, como todos os nossos irmãos na terra. Todo aquele que entregou a vida para Jesus também é herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Graças a Deus. Vamos tirar dízimos e oferta para a obra do Senhor Jesus. Enquanto eu quero pedir a você, se inscreva no canal. Se inscreva. Ok? Você que não é inscrito, que entrou aqui, que está ouvindo essa palavra, se inscreve no canal. Dia de sábado, dia de domingo. Sábado ontem não tivemos, mas sábado e domingo geralmente nós temos uma palavra para você. Uma palavra abençoada a partir das 18h30. A partir das 18h30 nós estaremos aqui sábado e domingo trazendo uma palavra abençoada para você, para enriquecer sua vida, para fortalecer você, dizer o quanto você é importante para Deus e o quanto Deus quer te alcançar e quer te beneficiar. Aleluia. Você é a parte mais importante para Deus. Se sinta bem, porque você é de Deus. Você é importantíssimo para Deus. Amém? E você não está sozinho. Aleluia. Se inscreva no canal, curta e compartilhe também e divulgue em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, vamos fazer o canal crescer com a ajuda de vocês. Vamos orar, vamos agradecer a Deus junto aqui com os irmãos. Nós vamos orar e nós vamos agradecer a Deus por mais uma palavra.
E também vamos ministrar a graça e a bênção do Senhor sobre a sua vida, ok? Sobre a sua casa. Só quero que você, onde estiver, você confie que o poder de Deus vai estar lhe alcançando e alcançando a tua casa e trazendo bênção sem medida. Feche os seus olhos e vamos orar todos juntos. Querido e amado Senhor, nosso Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu clamo junto com esta multidão que ora conosco nesta noite. Glória a Deus. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, a Tua graça, Senhor. A Tua graça sobre esta família que ora, sobre esta mãe, sobre este pai, sobre este jovem. Pai querido, há um clamor agora sendo levantado para que o Senhor possa entrar com providências. São causas de juízos que ainda não foram alcançadas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai quebrando as cadeias sobre estas vidas que estão aprisionadas. Vai quebrando, vai libertando. Senhor, sopra sobre eles, aleluia, a libertação. Sopra sobre eles o vento da cura, Senhor. Toda enfermidade neste corpo, ela é ilegal. E nós, em nome de Jesus, a repreendemos. Doença e enfermidade. Em nome de Jesus, retira-te desse corpo, desta vida agora. Em nome de Jesus. Pai querido, cerca esta casa, cerca esta família com a graça e a bênção do Senhor. E estenda as tuas mãos sobre eles, Pai. Ó Deus, conceda a eles agora, em nome de Jesus, bênção sem medida. Que haja proteção, que haja cura, que haja restauração, que haja livramento. Em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós cremos que esta semana será muito melhor do que a semana que se passara. Estamos dentro de uma semana abençoada, pois o Senhor está conosco. E a bênção está porque nós temos o Senhor. Obrigado, porque esta semana será de uma porta muito maior aberta para todos nós e da bênção se multiplicarem sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que não foi alcançado na semana passada será alcançado nesta. Nós proclamamos, nós cremos em nome de Jesus e nós oramos com fé e o Senhor ouviu e atendeu as nossas orações. Obrigado, Senhor, por ter alcançado cada uma dessas vidas aqui nessa noite e aqueles que oraram conosco. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Sábado e domingo estaremos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de bênção de vida para você. Graças a Deus. Faça assim com as suas mãos, você que está em casa. Eu quero despedir você com a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do doce e querido Espírito Santo, que seja com cada um dos que estão nesse momento orando conosco e com a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.